Alô você que está acompanhando aqui mais um podcast Nerd Debate. Aqui é Luiz Felipe e nessa semana vamos passar aqui o debate dos quadrinistas que aconteceu no HQPB 2016, que aconteceu aqui em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 24 e 25 de setembro, certo? Comandado por Janúncio, tivemos a presença de Mike Deodato, João Thiago, Charles de Lucena, Rodney Bukemi e Fábio Catena. Acompanhe aí a gravação desse debate. Mande seus e-mails aí com críticas, sugestões e comentários para nerddebate@gmail.com. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Não, mas galera, João Thiago, repórter da TV Tambaú, para quem não sabe, não é do caso de polícia, beleza? É de Tambaú Notícias, então é um cara de estirpe. Ele é um dos apresentadores do HQ TV, né? Foi do HQPB TV do ano passado, né? E esse ano está ajudando a gente nesse projeto de um programa na TV aberta paraibana dedicado ao história em quadrinho, a cinema e tudo mais ligado à cultura pop, né? Desafio grande, mas vale a pena. Obrigado. Tem pouco, já tem, né? Vai pingando assim, né? Ping-pong, né? É um desafio grande, mas vale a pena lutar por esse desafio, fazer um programa de TV voltado para a cultura nerd, voltado para a cultura pop, do jeito que a gente gosta, de um jeito que não seja aquela coisa, olhem, um mundo peculiar se revela para vocês. Não, é o nosso mundo, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de fazer o que a gente gosta e é isso que a gente tenta fazer com o HQTV. Fazer um programa sem estereótipos, quebrando todos os estereótipos da cultura nerd. Beleza? Charles Lucena, roteirista, companheiro aqui. Eu encontrei um outro roteirista, puta merda, né? Porque roteirista é que nem goleiro, fazendo a comparação. Você pega o time, todo mundo quer jogar na linha, não sobra ninguém, otário, vai pro gol. Quem sabe desenhar vira roteirista. É, exatamente. Assim funciona. Exatamente. Charles, se apresenta pro pessoal. Bom, sou Charles, eu sou daqui, de João Pessoa, sou médico, mas quando eu não sou médico, na minha vida real, eu escrevo de mim. Nas horas vagas. É o diploma. Isso vai poder ver é o diploma. Escrevi um gibi ano passado, chamado Um Cara Caiu do Céu. Acho que deu certo, por isso que eu estou aqui esse ano, junto dessa galera aqui, que antes eu só olhava de longe, assim. Rodney Bukemi aqui. Pronto, já falou meu nome. Eu sou Rodney Bukemi, sou quadrinista, ilustrador, pai, o que mais? Professor de desenho também, amigo do Catena, podcaster no MDM, melhoresdomundo.net e no Rapadura Cast. E tem trabalhos publicados na Marvel, na DC, Double Brothers, Dynamite, Zulu Entertainment e não sei o que mais aí não. E tem meu quadrinho autoral que tá lembrado, não tá aqui. Olha aí, comprem que é só hoje. Meu quadrinho autoral, tô lançando meu bebê, é número 1 de 4. Não, de 4 edições, tá, gente? E tem também, vai, né? Vai, tem também o sketchbook do Porquê que todo mundo ouva falar lá no podcast. E quem compra vai um sketch do personagem que você quiser, menos o Naruto. É isso aí, moçada. Você acredita que uma vez Renato Guedes conversando com ele e o cara, faz um Naruto pra mim, Renato. Pega a porra da referência agora, porque Naruto eu não sei quem é, né? Fala, Eu Catena. sou o Catena, todos os caras melhores do mundo. Eu trabalhei com quadrinhos lá nas épocas da Image com o Benny Clark, acho que o Deodato até conhece também. Eu era o office boy de luxo dele, mas aí eu vi que quadrinhos era uma coisa que exigia muita dedicação e paciência que eu nunca tive. E acabei indo pro lado do desenho animado, né, de concept art, de jogos e tal. E além dos quadrinhos, eu lancei ano passado o Jackpot, que é um quadrinho autoral do Guilherme Baldo. Eu fiz a edição e escrevi algumas coisas e fiz o conceito, né, o conceito de alguns personagens. Ajudei o Rodney no K1, estou ajudando no segundo. Fiz alguns projetos de catarse aí com a galera da Petisco, né, das Rapadas Edições. Fiz coisa lá com o Cidinho Manamontes de Souza.
Mas o pessoal me conhece mais por causa do MDM, né? Por causa do podcast. Você é muito amigo de um cara lá chamado Guilherme Balbi, que anda muito com você. É com você sim. Agora você chegar e voltar para Minas, você diga, eu conheço o apelido O Balbi ele foi aluno meu. Guilherme Balbi de Lacerda, Rocha, Balbi, sei lá o quê. Gui Balbi, né? Como a gente chama no Damiante, né? Gui Balbi. Obrigado. Agora você chegar lá, você diga para ele, olha, o seu passado lhe condena. Janúncio me contou o seu apelido. Qual que é? Parangolé, Gogobó. Eu já sabia, Parangolé Gogobó é lá de Ouro Preto, lá da época do Preto. Cara, Parangolé, Parangolé Gogobó. Gogobó, ele tem um polidense, 4 desses. Exatamente. E ele deve estar puto de raiva porque vocês vieram pra cá e ele ficou de lá. Ele veio, azar dele. Azar dele. Pastor Kelly. Sim, então, Explica aí pra galera. eu não tenho tatuagem, mas eu tenho umas perebas aqui. Meu nome é Deodato, faço quadrinho antes de vocês nascerem. E eu tenho um quadrinho autoral que saiu no ano passado pela Nino, que é Quadros. E acabou, eu tô aqui agora. Cara, quem já esteve na Nova York Comic Con, termina lá naquele TV. Tá vendo? É o começo do fim. A descida é gradativa, né? Mas pelo menos nós tem praia. Lá em Nova York não tem. Né? San Diego, Nova York, Chicago, FIC, CCXP, HQPB. Mas aqui tem praia. Fundo depósito. Aí eu não sei. Mas, Charles, aqui pelo menos a gente tem praia, né? Então aqui cai. Mas lá em Minas a gente tem boteco e mulher. Aí não tem 20 mulheres para cada homem mesmo, não tem. Aí o negócio. Tem alguém lá em Belo Horizonte que tá com 39, que eu só tenho uma. Né? Que bom, graças a Deus. Beleza? Bem, eu não sou bom de mediar, então a gente vai ficar conversando aqui, lorota, até o povo encher o saco. Pode contar piada? Pode. Mas não vou contar. Né? Enfim, que eu não sei. Mas você gosta de falar mal da vida alheia? Bastante. Fala aí de alguém que você não gosta. A gente não tem pi, viu? Eu não gosto mais de pegar. Mentira, porque ele luta karatê, faixa preta de karatê, eu vou tomar uma porrada aqui. Olha lá, ó. Mas o importante é o karatê, né? O cara ter carro, o cara ter casa, o cara ter trabalho. O cara ser médico pra ganhar dinheiro. O cara ser médico. O cara ter diploma de medicina. Ó, eu posso dizer aquela coisa, eu não fui na casa do Charles. Aquele rapaz sofreu muito. Eu tô pagando psicanalista por causa disso. Contratou logo ele, foi? Eu contratei ele mesmo pra ser meu psicanalista, porque a coleção de action figures de estatuetas desse cara é de matar de inveja mesmo. É algo assim sobrenatural, ele tá acima do nível do bem e do mal. Pior que não, moro com minha mulher. Mas assim, a gente negociou que isso tinha que entrar em casa junto com o casamento. Então, inclusive, os neguinhos convivendo. Ela tá aqui, ela tá no evento também. Ela pra sua boca de falar que é bonequinho. Mas ninguém gosta. Bonequinho. Que audácia. Que tipo de nerd você é, meu amigo? Action figures, cara. Vamos falar inglês. Tá certo. Tá bom. Vamos falar o seguinte. Já que tá o microfone, tem um lá com o Charles e outro com dela. Eu queria começar o seguinte. Charles fez o trabalho autoral, o cara que caiu do céu, e Deodato agora está assumindo o título novo da Marvel, né, o Thanos, depois de ter passado aí pelo Homem de Ferro. Claro que são duas realidades completamente opostas e tal, mas dentro desse universo que a gente aqui tem, principalmente no quadrinho paraibano, né? Assim, graças a Deus a gente tem um cenário bem atuante, bem ativo, e até é por isso que tem o HQTB, né? Porque se a gente não tivesse já esse cenário se desenvolvendo ao longo dos anos, a gente não ia ter uma base tão forte de quadrinho para o evento. Mas, Charlesinho, na tua parte do desenvolvimento, quando foi a decisão, eu vou investir meu tempo, a grana, para fazer um quadrinho que é o que eu quero fazer. Mas eu sempre quis fazer, na verdade. Sempre foi um sonho. Aliás, talvez, eu não sei se eu posso falar por todo mundo, mas eu acho que quem cresce lendo quadrinho
um dia quer desenhar alguma coisa, ou quer escrever alguma coisa, ou quer estar inserido nesse meio de alguma forma. Acho que o quadrinho move esse tipo de paixão. E foi a paixão mesmo que me guiou a escrever essa história. Eu tinha umas ideias na cabeça, e um dia essa ideia se sobressaiu, e eu tive a cara de pau de convidar 22 artistas, 6 daqui da Paraíba. Pô, foi mal, velho. Na hora eu não consegui dar o telefone, foi isso. Então, mas assim, eu tive essa cara de pau de convidar essa galera e eles foram tocando. Mas foi difícil, sim. Pensei muito sobre isso, porque investe tempo, grana, mas deu certo. E estou feliz com o resultado e me permitiu aproximar de pessoas que antes eu conhecia de mais longe, agora a gente é amigo, e o pessoal gostou no geral do quadrinho, e eu estou pronto aí para escrever outros aí, adorei a experiência. E ganhou um HQ mixto. Não, só concorreu, batendo na trave. Foi indicado. E a gente chega lá. Justiça. Mas foi injusto. Só que ganhou. Mas existe um ditado, viu, Charles, que diz o seguinte: pior do que sentir sua falta numa festa é não sentir sua falta numa festa. Né? Então, pelo menos você foi indicado. Né? Então, E a João Guilherme ganha. Pô, o Vasco um dia sai na segunda. Acho que sai esse ano. Tomara, né? Porque eu já estou virando, já conheço todo de flamenguista, que eu já não tenho nem graça. Del, seguinte, tu teve essa passagem agora pelo Homem de Ferro. Começou com Star Wars, né? No começo do ano. Sei que você não gostou de Homem de Ferro, diga aí por que você não gostou de sair do Homem de Ferro. De Star Wars para pegar o Homem de Ferro. Não, primeiro assim, eu nunca gostei de Star Wars, os filmes, né? Nunca gostei muito. Mas não me bata, tem segurança, tá? Tudo Segurança de quê? Segurança de quê, meu amigo? O cara fala isso só porque ele se garante no karatê. O cara fala isso só porque ele se garante no karatê. Eu gosto de Battlestar Galactica, é diferente, é um negócio mais assim, de gente grande. Mas enfim, Eu sou discípulo de Star Wars. não, só então, aí assim, mas quando eu comecei a fazer o quadrinho, eu gostei muito. O roteiro, assim, era Jason Aaron, enfim, tem alguma coisa nele que conseguiu fazer ficar bom, aquele negócio. Aí, É audaz, viu? aí eu adorei fazer e tal, aí era pra fazer só uma minissérie. Aí eu falei com a Marvel, eu queria continuar. Ele, tranquilo, pode continuar. Aí tem também os royalties, que eram bem altos. Mas isso não vem ao caso, né? Aí só que aí a Marvel prestou de mim para cobrir o Homem de Ferro, porque o desenhista ia fazer o evento da Marvel, que é essa Guerra Civil, né? E ele não ia conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Perguntaram se eu pudesse fazer 5 números. Eu disse que fazia. Quando estava perto, para eu voltar para Guerra nas Estrelas, pode fazer mais 5 números? Posso. Assim, então não é que eu não gostei do Homem de Ferro, é porque eu trabalhando com Bendis, que eu adoro e tal, mas é a situação de ter sido colocado para tapar buraco, que eu estou velho demais para tapar buraco para a gente, mas enfim, é a questão de trabalhar pelo time, né? Mas eu não me senti confortável, né? Assim, eu não fui anunciado como desenhista da revista, assim, já que era só 5 números, eu não fui nem sequer anunciado, fui entrando. Depois mais 5, ou seja, quase um ano e eu não era dono da revista. Aí eu não estava assistindo muito bem. Aí falei isso para a Marvel e tal. Aí Bendis até perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei o que era. Eles me deram agora Thanos, que eu acho que vai ser bem legal, porque... Acho não, porque eu já fiz o primeiro número, é muito bom, né? Esse Jeff Lemire, eu nunca trabalhei com ele, é um escritor fantástico, ele desenha também, faz quadrinho autoral, muito bom isso também. E é quadrinho de vilão, né? Que eu gosto muito, eu fiz Thunderbolts, Dark Avengers, e eu, assim, me sinto muito bem fazendo essas coisas mais extremas. E trabalhar com o Jeff também é bem legal, porque como ele é desenhista, aí eu fico na obrigação de agradar mais ele, sabe? Caprichar mais. Aí eu estou tentando, usando retícula, como eu usava nos anos 80 e tal. Aí tá bem interessante, eu acho que vai ficar bem bacana. Pronto. Depois eu vou voltar para você, mas agora a dupla dinâmica aí do MDM, Catena e Rod, né? Vai lá.
Eu vou confessar, eu não acompanho muito o MDM. Aí, ó, Né? Cara, como assim? O outro não gosta de Star Wars, o outro aqui tem Mas é bem, fala olha. bonequinho. Véi, Tem um detalhe, porém. tu não gosta de Aquaman. Cara, Aquaman, Você vai falar por que você gosta de Aquaman? Aquaman do caralho. Pode voltar. Aquaman ou Namor? Hã? Caramba, tá difícil. Conan. Homem-sereia. Não tem melhor. Mexidãozinho. Não tem melhor. É isso aí. Homem-sereia, mexidãozinho. Não tem melhor. Não é isso? Mas em compensação, se não fosse vocês, eu não estaria trabalhando no podcast desse simpático cavaleiro aqui, ó. Ele é que me fez conhecer vocês, acompanhar o trabalho de vocês. Eu acompanho há um certo tempo. Pelo menos a gente serve um exemplo, né, Paulo? Agora assim, eu pensava que o MDM era uma coisa de outro planeta, que o cara falava, pô, MDM, não sei o quê. E eu, maior vergonha do nosso. Curiosidade rapidão. Você sabe que o Danilo Beruti foi o MDM que descobriu ele, né? Sério? Sério? E o Cafage também, o Vitor Cafage. Tá vendo, cara? O Danilo foi assim, ele fazia o Necronauta xerocado num papel colorido. E aí o Ultra do MDM veio para São Paulo e viu na Comics, comprou e mandou um e-mail para ele, esse trabalho é muito bom, tá lá. Ele fez um monte de arte com o MDM, e a gente começou a falar dele no MDM e ele estourou. E o Cine Guzmão tá pagando royalties a vocês aí pela descoberta? Não. Devia. E o Vitor foi a mesma coisa. A gente leu o blog e fizer uma matéria sobre ele. Pô, faz uma matéria sobre minha escola, boy, por favor. E quando a gente também tem aquelas coisas, a gente falou mal do filme do Hulk da Ang Lee, o filme foi mal. O Homem Menor que a gente falou mal também. Mas é engraçado uma coisa, né? Ele falou tanto do MDM, eu digo, pô, tô com vergonha agora, porque o Nerd Debate é uma zona. Aí eu vou escutar o MDM, eu digo, sério isso? Pô, eu me cobro tanto que os caras fazem sucesso com isso aí, a mesma zoeira, pô, não tem como. Qual é a maneira dele, Deodato tá lembrando que o Deodato já gravou o MDM, o Van Reis, o Flávio Reis, Chris Pett, bastante gente grande assim dos quadrinhos. Só que eu acho maneiro dele. Chris Pett é grande. O que eu acho maneiro do MDM, assim, que quando a gente convida um cara que nem o Deodato ou o Ivan Reis, ou o Buquinho, como foi antes dele ser do MDM, não é uma coisa assim meio chapa branca, ou tipo, o cara tá famoso. É pelo amor que a gente tem pelos quadrinhos, assim, isso é o mais legal. Tipo, a gente, eu vou dar um exemplo do Deodato, que eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, eu conheci o Manny Clark, que era meu vizinho, e aí eu já conheci o trabalho do Deodato, do Roger e tal, curtia pra caramba. E aí o Manny, eu conheço o Deodato, a gente já trabalhou lá, porque naquela época todo mundo trampava na Image, né? Todo mundo se conhecia, E é engraçado, aí passa-se os anos, aí você vai trampar com isso, não sei o que, vai trampar com quadrinhos, vai trampar no blog e conhece o Deodato. Aí termina na Paraíba com o Deodato falando lá. Então, pô, mudou lá em São Paulo, no Fast Comics e tal. E o que eu acho muito legal do MDM é isso, que ele sempre chamou essas pessoas que a gente gosta muito, nunca foi assim. A gente quer view, a gente quer clique, a gente quer estar. Não, é porque a gente gosta. E a gente sabe contrapartida, quer dizer, eu acho, né? Que eles gostam também disso, porque acaba sendo um papo muito mais contraído. Concluindo o que eu queria dizer. Quando eu vejo, poxa, é legal porque não é uma coisa engessada. Não é um formato que foi pensado, uma forma. Não. É o mesmo tipo de conversa que a gente tem aqui, é o mesmo tipo de brincadeira que a gente tem aqui. Se bem que as piadas de vocês são melhores que as nossas, sabe? Ah, sim. Com certeza. Agora, assim, supostamente eu falo polonês no programa, mas é só supostamente. Porque minha pronúncia em inglês é horrível, eu sempre digo, se fosse polonês, manda que eu desenrolo, mas em inglês não dá. Mas, enfim, é claro que o trabalho de vocês influencia outras pessoas. Né? E eu até lembro no debate ontem sobre produção de conteúdo, eu passei por aqui, dei uma olhada rápida, e a gente eu cheguei justamente naquele momento sobre a questão que a internet ela dá a voz para qualquer tipo de pessoa. É a frase que eu usei, que a internet dá voz para babá. Exatamente. Mas eu quero puxar pelo outro lado assim. Vocês já receberam feedback de outros programas que foram criados, inspirados no trabalho de vocês? Ou mesmo assim da galera que se pauta mesmo pelo que vocês falam, opiniões. Eu gostei muito quando vocês tocaram naquele tópico sobre o encalhe lá do boneco do Finn, do Star Wars.
foi uma coisa que a gente tinha comentado aqui, aí o Luiz chegou pra mim e falou, não, cara, mas o pessoal lá do NDM já tá tocando nisso. Porque a gente ia na ReHap e só tinha fim lá encalhado. E aí eu tipo, só não vou levar o meu porque eu sou liso, né? Mas o meu encalhe é por outro motivo, né? Mas eu achei esses tópicos muito interessantes, porque são coisas que estão muito próximas da gente como consumidor de quadrinho, consumidor de cultura pop e colecionismo e tudo mais. Eu achei isso muito legal e muito pontual. Eu vou falar um pouco por mim, assim, do que complementa. Eu, até hoje, eu não tenho a noção de quanto o MDM é grande, assim. Eu sempre acho isso muito intangível para mim. Como eu acho quando eu vou em evento, em qualquer lugar do Brasil, a galera vem conversar, tirar fotos de coisas legais do tipo, fiz um blog por causa do MDM, comprei uma necessaire por sua causa, conheci o desenho estatal porque você falou que só leu as figuras. Comece a me vestir melhor por sua causa. Aí tem isso também. E como tem coisas assim, que são tristes, entre aspas, tipo o menino lá da CSP que falou que fazia quimioterapia há 5 anos e ele só aguentava fazer terapia, a quimio porque eu via a gente, sabe? Ele vem assim, pela pessoa tá passando por aquela situação, da quimio, ao mesmo tempo fica feliz, sabe? Porque assim, a relevância que o trabalho ganha. Não dá pra. Eu não tenho essa noção, acho que eu nunca vou ter. Conheço o Diogo Bravo, conheço o Jovem Nerd e eles veem isso como uma coisa mais empresarial, talvez. Acho que a gente vê como uma coisa muito de fã pra fã. Nós somos caras que curtem quadrinhos, então pra gente é uma coisa muito simples, assim. Eu fico muito feliz quando tem gente que vem falar que a gente montou um blog com as MDM, a gente tem um podcast se inspira em vocês, e a gente vive disso, é uma coisa que o MDM nunca quis, assim, né, de verdade. E a gente, cara, é uma coisa muito gratificante, né, porque na minha cabeça é uma coisa que uma vez minha mãe falou assim, você é só um moleque, um nerd bobo que fala merda na internet. E não é só isso, quer dizer, também. Porque pra ela, mãe é fogo, né? Na cabeça dela não entende porque, assim, eu tenho um buquê e o Deodato, que são caras que desenham, que é uma parada tangível. Então tem mais sentido do que tipo, um cara que está lá falando num programa de 2 horas com um monte de gente, sabe? Mas eu fico feliz. O que eu tento, pelo menos pessoalmente, fazer é me controlar, às vezes, com o que eu falo, pra não parecer em nenhum momento preconceituoso, ou racista, ou misógino, ou ignorante demais, porque eu sei que assim, a gente tem uma média muito grande de ouvintes. Então quando você falar uma coisa que repercuta muito mal, ou faça muito mal a alguém, é muito perigoso. Enquanto a partir de quando a gente gosta também de falar de quadrinhos de alguém que a gente é muito fã, dá pra pessoa comprar, consumir e ir atrás. Mas assim, resumindo o que você perguntou, eu fico feliz assim, é uma responsabilidade muito grande. O MDM sempre se assumiu como um blog, site que a gente compra a briga que a gente acha que é justa, que é válida e a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Então isso também é uma coisa perigosa que a gente não aconselha. Você quer sobreviver, não. Você quer viver na internet, fazer o seu blog, site ser rentável, não siga o que a gente não seja como a gente. De lançar um gibi que custou R$6.000 para imprimir e vender por R$5. Isso é fala pra caralho. Cara, o MDM, a característica do MDM, não sei se o Deodato acompanha e tal, ou se claro. Você escutou o que você gravou com a gente, né? Não, eu odeio ouvir minha voz. Eu tava lá, cara. Eu também não gosto, não. Eu não escutei nenhum podcast. Ele só querendo gastar errado, Eu fico com vergonha. Mas o MDM, cara, igual eu falei no outro bate-papo que a gente fez ontem, é um site de fudido, um blog de fudido pra fudido. Porque lá. Tamo junto. Então, lá não tem ninguém que é milionário por causa do blog. Entendeu? O podcast é feito como se fosse uma conversa de boteco. Tanto que quando a gente grava, um tá pelado, o outro tá bebendo cerveja, um tá desenhando, né? O outro tá dormindo, às vezes a gente chama, o cara não responde, né? Tá com mudo, né? Ligado, né? Então é assim, cara, é zoeira, mas não é uma zoeira combinada, a gente não combina nada. Então, por exemplo, a gente decide a pauta, manda-se a pauta no WhatsApp. Aí o réu fala assim, qual dos nomes bacharéis vão querer gravar hoje às 23 horas? Eu já pensei assim, puta que pariu, 11 horas da noite, cara, tá muito mongoloide de sono. Tanto que
anunciaram tal desenhista, anunciaram tal escritor, anunciaram tal filme, aí morreu a pauta. Morreu a pauta vai ser essa. É o que tá na mesa. Mas o que mais me atrai no MDM é exatamente a simplicidade que a gente tem e a liberdade que a gente tem, cada um dos membros tem que ter outro. Eu me tornei amigo de todo mundo lá. E eu comecei como convidado, eu fui convidado em 2008 quando eu estava fazendo Hércules. Eu fiz dois títulos no Hércules, aí depois eu peguei o negócio do Hulk, o filho do Hulk, para fazer, inclusive uma das capas era sua. Então era bom. A modéstia parou ali, né? Então, aí o Malandrox me chamou para participar de um podcast, falar da carreira e tal. Aí me chamaram para um outro podcast, nada a ver com quadrinho, me chamaram para um outro sobre quadrinho e tal. Aí o Change me convidou para ser membro honorário do MDM. Se eu fiz 3 posts desde 2009, quando eu entrei, até hoje, foi muito. A frase que você fez é um dos melhores posts do mundo. Eu copiei com outro post de alguém que eu não lembro. Mentira, não. Eu escrevi bastante sobre o Frazetta, que é, não sei se o Dodato também é influenciado pela arte do Frazetta. Todo mundo. Eu tinha que fazer. Eu encontrei uma vez numa matéria da Globo, tinha, na época da guerra do Iraque, invadiram a casa de um filho do Saddam Hussein. Adivinha o que tinha lá? 3 quartos de fazer. Exatamente. Você viu o mesmo programa que eu vi? Tu é velho, cara. Demais, tem 42, né? Tem 40. E a morte do Frazetta foi uma das mortes de artistas assim, que me tocou bastante. Assim como a morte de John Buscema também que é também A referência, né? Pro Deodato. Que fez a gente gostar de quadrinho preto e Que branco. me fez gostar do Conan, que me fez entrar no mercado de quadrinhos. Então, quando ele morreu, eu não estava no MDM, então eu não fiz post, morreu em 2002. Né? John Buscema é o desenhista que ninguém cita como influência, mas todo mundo aprendeu anatomia com ele. Exatamente, todo mundo pega a Ele o quê, né? Só cita não. Bunny Hogarth, tem aqueles caras mais. Todo mundo fala do Bunny Hogarth, fala do Frazetta, mas ninguém fala do John Buscema, né? John Buscema é o Michelangelo dos quadrinhos, cara. Se falar de anatomia... John Buscema com Alfredo Alcala, então... Nossa senhora! Nossa. Alfredo Alcala com o John Buscema, Tom Desuniga com o John Buscema, Rudy Neves com o Tom João Buscema com o João Buscema. Quando ele finalizava, também. ele com aquele negócio com a guarda, ficava muito... Ficava sensacional, Legal. sensacional. Então, cara, o MDM é isso, cara. Eu me sinto muita vontade lá dentro, porque é papo de boteco mesmo, a gente encontra, conversa, xinga, me fez ser amigo do Catena, né? O Catena já é uma celebridade, né? Catena posso ser teu amigo. Agora eu olhei no Facebook já. Catena Então. já é, né? A persona perdeu o personagem. Não ser minha amiga, né? O Deodato é meu amigo. Mas eu me sinto muito à vontade, sendo membro do MDM, deixei de ser membro honorário, agora eu sou membro mesmo do MDM. Então eu também faço parte do time do Rapadura Cast, mas é só para quando é cinema de quadrinho e tal. Mas o MDM é minha casa, minha segunda casa. Né? A patroa detesta quando eu vou gravar MDM, porque eu vou gravar 11h30 da noite, meia-noite, 1h da manhã, então nessa hora meu filho já está apagado também, então ela já não curte. É isso. Você que é repórter, eu sou enxerido, você é repórter. Aproveita a oportunidade e pergunta aí também. Pronto, uma coisa que eu queria saber. Você tem diploma, eu tenho um blog. Grande diferença. Você passou 4 anos estudando. Eu passei 4 anos pra quê? Pra nada. Eu só tenho o segundo grau do Liceu Paraibano, pô. É o quê? Eu só tenho o segundo grau do Liceu Paraibano. É um bom segundo grau. Eu também, só tenho segundo grau. Pronto. Massageou ela A agora. credibilidade do cara. Eu sou formado em designer de interiores, é um nome chique para decorador. Pronto. Uma pergunta que eu sempre quis fazer pro Mike. Como é que você conseguiu fazer uma revista no próprio medo da Garota Esquilo ser tão interessante? Porque, velho, aquela acho que é a segunda do próprio medo, dos Novos Vingadores do próprio medo, é só a Garota Esquilo o tempo todo. Cara, aquela edição é fantástica. Você pegar personagens que são pequenos, personagens
de repente você transforma isso num negócio fantástico e catártico. Não, achei bem legal desenhar ela, porque era diferente, né? Porque era ridículo, né? Para não ser honesto. A ideia é essa, né? Pegar uma história que é ridícula de ela e transformar em algo foda. Mas assim, é bem isso também, ele sabe o que eu gosto de desenhar sem que eu saiba. Ele vai lá e bota, não, tu vai fazer isso bem, vai. Aí termina ficando legal. Agora assim, eu gostei do que fizeram com ela agora, que ela tá mais humana, ela tá gordinha, tá assim, achei bacana isso, assim, não é que eu fiz ela como sempre eu faço, né? Super-herói pra mim tem que ser tudo malhado e tal, vai na academia, mas acho bacana isso. E que é interessante trazer isso à tona agora por conta dessas inclusões que a Marvel está fazendo, né? Que é importante. Por exemplo, essa personagem Riri Williams, que é a nova Homem de Ferro, que ela é uma adolescente negra, mulher. Então são 3 minorias entrando de uma vez só numa revista para tomar o lugar de um personagem já estabelecido. Ao mesmo tempo que provocou a ira dos dementes da internet, dos dois, foi uma aceitação absurda. Assim, eu nunca vi um negócio tão... Assim, isso foi para mim, abriu meus olhos como o povo precisava de ser representado, assim, como tinha essa necessidade dos leitores se sentirem precisados de ser representados no quadrinho. Isso é uma nova leitura que a Marvel está fazendo no mercado, porque ela não é a primeira, nem imagino que não vai ser a última personagem que vai acontecer isso. Não, ela já vem fazendo isso já faz um tempo, né? Assim, o problema é que o quadrinho tem muita coisa que a gente precisa forçar a barra para poder ficar direito nos quadrinhos, né? Não só em quadrinho, mas enfim, a gente está falando de quadrinho. O quadrinho foi criado, enfim, os super-heróis começaram a fazer nos anos 30, 40, a maioria da população era branca, os leitores da maioria homem, então eles faziam quadrinhos para aquela população, e os criadores também, então eles faziam o universo que eles conheciam, né? E isso foi se perpetuando até hoje, né? Assim, houve algumas tentativas nos anos 60 durante o percurso de tentar introduzir personagens de diferentes raças e gêneros, mas quando era de raça era sempre algo, quando era de uma nacionalidade diferente era sempre uma caricatura, assim. Eu acho que a Marvel está fazendo certo isso hoje, agora, está convidando autores de autores também diferentes para fazer essa personagem Miss Marvel, né, que é a Kamala Khan, né? Ele chamou autores que são da própria região dela, eu acho. Então assim, e não está aquele nosso estereotipado, né? Assim, não é porque ela a personagem é deserta, ele vai ter o poder mora na região deserta e vai ter o poder da areia, né? Não é necessário isso. Você pode introduzir costumes e características da região onde ela mora sem precisar fazer um personagem estereotipado. Aí eu acho bem bacana essa iniciativa da Marvel, forçando a barra, porque se esperar que aconteça naturalmente, não vai acontecer. Aí eu acho bacana isso que a Marvel está fazendo. Engraçado, você citou um exemplo que a própria Marvel fez. Se você pegar o primeiro personagem islâmico, pelo menos que eu me lembro, foi a Paul, era um personagem do Novo Testamento, que ela tinha o poder da areia. Pois é, aí aquele raio negro, né? O cara é negro, tem que ser um raio negro. Por quê? Não necessariamente, não está errado, mas enfim. Mas uma coisa lá, cara, me metendo Tem que ser uma coisa de sol do Brasil. tem que ser manchado, né? raio negro, sol, garoto tubarão e tudo por aí vai. Mas uma coisa que A DC teve uma época nos anos 80 que tinha aquela linha que chamava Wave, que era só de super-heróis negros, sim, por escritores negros, que era até o Dwayne McDuffie, que morreu há pouco tempo, o Larry Strong, que são negros, né, mas não vingou, né? Só o Super Choque, né, que está até hoje. Mas a Marvel tem feito isso muito bem, né? Além dos exemplos que o Donato falou, pegar o Homem-Aranha negro, o Miles Morales, o Hulk hoje é asiático, que é o Amadeus Cho, a Thor é uma mulher. Então, praticamente os Vingadores hoje tem essa espécie de Hulk O que eu acho legal assim que não é motivado só para ganhar dinheiro, porque, enfim, tá levando surra da DC agora, nos 3 últimos meses, né?
Mas assim, é um negócio a longo prazo, para ir fazendo um pouco, fazendo certo, né? Então eu acho bacana. E tá tendo repercussão boa, tá começando o público gostar e responder. Para os meninos do MDM, como é que vocês veem essa nova fase, não só da Marvel, mas dos quadrinhos em geral, com essa coisa da inclusão e trazer essa modernização de começar a entender o próprio leitor? Porque durante muito tempo a gente acabava sendo absorvido pelo que lê, agora eles param de falar, peraí, a gente tem que entender o que eles querem também, né? Como é que vocês veem isso hoje? Olha, eu acho que é um reflexo daquilo que a gente vive, né? Cada década ou cada fase, etapa da nossa vida, ela passa por mudança. A nossa vida é uma constante mudança, né? Uma constante adaptação, evolução e tudo mais. Então, nada mais importante e mais conveniente para as editoras, não tanto a Marvel quanto a DC, seguir essa evolução, seguir essa mudança, né? Apresentar os personagens que a gente conhecia há 30, 40 anos atrás para uma galerinha que está começando ali agora, entendeu? É muito importante isso porque você mantém os ícones vivos, você mantém aquela identidade que a gente conhece, por exemplo, do Batman, Capitão América, Superman, Homem-Aranha, que são os ícones de cada uma das editoras, mantém vivo isso aí, né? Então essa evolução das duas editoras em se preocupar mais com o que o público está consumindo e gosta de consumir é muito interessante exatamente por isso, para apresentar para novas gerações, né, tanto o Rebirth quanto o reboot que a DC fez, tanto o que a Marvel fez com Vingadores vs X-Men, né, teve aquela batalha toda, o Marvel Now também. É interessante isso. E a questão também de, por exemplo, personagens que eram masculinos se tornarem femininos, no caso da Thor, né? É interessante porque você mostra o poder que a mulher tem, né? Existe toda a mitologia do personagem que para impor um martelo tem que ser merecedor e tal. Alguém que já sabe quem é a Thor, sabe, né? Que já saiu aqui no Brasil. A Jane Foster. Quem não leu, perdeu. Acabei de dar um spoiler. Acabou, toma aí. Spoilers aí, alguém quer saber alguma coisa? O Deodato aqui tem pelo menos uns 3 meses de antecedência, né? Já vi 10 episódios do Luke Cage, alguém O quer que vai saber acontecer com alguma o coisa? Thanos? O Thanos vai vestir a roupa. Tá gravando, hein? Mas aí é o seguinte, então uma mulher se tornar merecedora de empunhar um martelo é muito interessante para o público feminino, né? A questão da garota estilo ser mais cheirinha e tal, também é interessante para a leitora feminina, que está um pouquinho acima do peso, ou que não está, ou para o super-herói deixar de ser o herói, aquela coisa imponente, aquela coisa que a gente não tem acesso, né? Para mim, o melhor herói que existe não é nenhum herói, né? Eu sou fã do personagem, é o Conan. O Conan é totalmente humano, assim como o Deodato não é fã do Conan, né? O Conan ele não tem superpoder nenhum, ele é só um bárbaro, exímio espadachim, forte pra caramba, porque ele empurrou a roda da dor, né? E ele resolve as coisas que ele acha na consciência dele que é o certo. Se tornou rei, passou o trono pro filho e subiu no mar, né? Então é um personagem extremamente humano, por quê? Porque tem crises de mau humor, crises melancólicas, ele fica bêbado, né? Ele é pegador. Segundo o Chico, Conan é o maior mau exemplo dos quadrinhos. Que Sim. É bêbado, é ladrão, mata, discriminou, E toca no Manowar. Coloca no Manowar. Exatamente. Então quer dizer, no planeta do o maior mau Capitão. exemplo dos quadrinhos é o Conan. Depois inventaram o lobo, mas não chega aos pés. Não, o lobo não é nada perto do Conan, não é ninguém. Exatamente. Né? Mas essa nova roupagem das editoras é muito interessante exatamente por isso, para apresentar para novas gerações o que a gente leu lá atrás. Só que cada personagem não perde sua identidade, ele é renovado, né? Ele passa por uma nova roupagem, mas sem perder a identidade. Eu acho que o mais importante, o mais difícil é isso, não perder a identidade do que o personagem é. A essência está mantida, né? O que eu ia adicionar é que eu lembro assim, lá nos anos 90 a gente teve uma revolução artística muito grande no mercado. Por causa da Image e tal, e até o adendo de ilustradores de fora dos Estados Unidos. Em 2000 eu vejo assim, não foi tão grande, mas entre 97 e 2000 teve aquela invasão do mangá nos Estados Unidos e acabou explodindo no mundo. Assim.
hoje a gente está tendo essa evolução cultural das etnias, das minorias, dos quadrinhos, do cinema, na TV. Nós somos pessoas que pensamos muito diferente do que há 10 anos atrás e até 20 anos atrás. E eu acho que isso é uma evolução natural da vida, assim, das coisas. E eu acho que tem que ter mais mesmo. Eu lembro, assim, é um pouco mais antigo, mas quando a Marvel anunciou que o Vomitinha ia fazer o Pantera Negra lá com esqueci o nome que é um autor negro, né, que fala muito sobre negros, né, sobre etnias. Eu achei que muito sensacional, assim. E aí eu lembro que eu dei uma entrevista uns 2 anos atrás para falar sobre o filme do Pantera Negra. Eu fiquei, caraca, meu, isso vai ser... Dá um minutinho. O Homem de Ferro vai ganhar autógrafo do Deodato. Vem cá. O Deodato vai autografar a armadura do Homem de Ferro. Olha só. Autógrafo na testa. Agora você vai ter que animar a festa de aniversário da filha dele, de graça. Olha aí. Tá vendo? Depois do milhão de euros. Olha aí. Só que eu acho que é isso mesmo. É um natural do quadrinho, da arte, né? Tomar esse nome, assim. Mais mulheres, protagonistas, mais negros, mais etnias. Eu acho que é natural mesmo. Eu gosto mais do quadrinho assim também. Miles Morales também foi um dos melhores personagens, 10, 15 anos aí, um dos melhores personagens criados já. Não sei se vocês percebem isso também, mas eu acho que o fã do quadrinho ele é muito purista. Assim. Ele acha que o quadrinho, o personagem é só para ele. Com o Homem-Aranha acontece muito isso. A cada mudança na vida do Homem-Aranha, você vê que a internet é bombardeada de críticas, de gente contra. Então parece que a gente não quer que o personagem mude e esquece isso que vocês falaram, que o público se renova e as pessoas querem coisas diferentes, talvez que a gente não seja habituado, é que tem música. E às vezes nem espera a mudança aparecer para você poder colocar uma opinião. Tipo assim, a Mary Jane não é mais ruiva. Quer dizer, não espera nem o filme sair. Sabia não? Não filme. O mundo caiu, né? Mas assim, porque mudanças, elas sempre vão vir. Na verdade, elas sempre existiram, mas é que a gente antigamente não tinha internet. Então, chegava no quadrinho, eu lembro quando tinha as guerras secretas, né, que saíram aqui no Brasil, tudo picotada. Como assim? Miss Marvel é negra, com um uniforme branco e um Black Power. A Riri, ela não é nenhuma novidade, assim. Para quem acompanha quadrinho há muito tempo, essas mudanças, elas sempre foram implementadas de uma maneira assim... Até eu acho que no caso da Riri, ela foi assim... impactante por causa do cinema. Exatamente. Que a Bazingada, a Bazingueira, enfim. A Bazingada tem essa coisa muito do filme, que é o Downey Jr., que é o homem, e aí a Marvel vai lá e tá com uma menina, que eu uma menina negra, adolescente, aí a galera já... não. Eu até lembro que teve um brasileiro que foi... Comenta aí, Deodato, um brasileiro abusado lá, que disse que tinha acabado com a personagem, porque ela era negra, e tinha acabado com... O cara nem leu o quadrinho. O quadrinho nem saiu e o cara já estava emitindo... Essa história da Hydra, mas não revelaram porque não te vi na rua, velho. De besta. De burro. Manda pra cá, eu lembro. Manda pra cá. Eles não sabem que as maiores mudanças acabam gerando as melhores histórias. As maiores mudanças acabam gerando as melhores histórias. A gente acaba tendo uma nova leitura de um personagem, uma nova forma de vê-lo, só graças a isso. Senão não fica sempre a mesma coisa, sempre a mesma monotonia. O Homem-Aranha sempre lutando contra o Duende Verde, o Homem-Aranha sempre lutando contra o Rino, o Homem-Aranha sempre a mesma coisa. Quando tem tantos problemas que a gente pode encarar por meio dos quadrinhos que podem ser muito melhores. O que eu acho principal é que não se pode perder a essência de uma boa história. Sabe, se a história é boa, ela tem algo de relevante, dependendo do que você está, se o personagem mudou de sexo ou mudou a história tem que contar isso de uma maneira muito clara, muito positiva, porque a essência de tudo está no desenho, que é a narrativa, e está lá no roteiro. Né? Então, assim, às vezes eu já cometi a falha de pré-julgar uma obra antes mesmo de ter consumido o produto e tal. E o próprio cinema mostra isso. Eu lembro quando
anunciaram o Chris Evans para ser o Capitão América, meu Deus do céu. Né? Uau! Exatamente, cara. Eu odiei. Porque... Você tem microfone. Eu só fiz um comentário. Porque é engraçado que a primeira foto que eu vi do Heath Ledger é aquela que só tem a cara branca, ele não tem cabelo ali naquela foto. Ele, pô, Coringa careca. Enquanto eu não via uma foto dele com cabelo, eu não sosseguei. Mas não tinha internet, né? Eu não tinha internet na época. Qual é o seu problema, cara? Não tem problema nenhum com o careca. Tomar uma asqueirinha daqui a pouco. É isso. Mas... Aproveitando o lance da bazucada que o Catena falou, eu sempre tenho essa dúvida, perguntar ao Deodato, se o cinema interfere hoje no seu trabalho em quadrinhos, ou se a Marvel de alguma forma impõe, que a gente viu isso pelo Nick Fury, foi meio que substituído, uma história que pra mim não funciona bem, por um filho que ele tinha, para combinar com o Nick Fury que tinha no cinema. Porque o do Ultimate não estava mais Porque eu gostava do universo Ultimate, é que era isso, que ele era mais era mais real, assim, no sentido mais contemporâneo, e ele permitia esse link com o cinema. Mas aí a Marvel inventou o Nick Fury Jr., né, para substituir. E se isso interfere no trabalho de vocês, assim, tem que parecer com o Downey Jr., tem que seguir uma linha mais ou menos que o cinema vai seguir? Pelo contrário, eu levo caramba direto, porque eu fico homenageando ator nas minhas histórias, aí meu editor sempre chama atenção. A última merda que eu fiz foi porque essa Riri Williams eu baseei um pouquinho na Sky Jackson, que é uma atriz da Disney, que faz uma seriada lá. Mas só baseei um pouquinho, nem usei, né? Aí eu peguei e postei no Twitter, né? A atriz foi baseada na Sky Jackson. Aí ela gostou e retweetou para os bilhões de seguidores dela. Aí ela mandei e-mail para mim, Deodato. Você não pode dizer publicamente que você vai colocar naquela situação. Porque assim, eu coloco a Marvel numa situação que ela já disse que quer ser atriz, se sair um filme ela quer ser atriz. E ela, aí assim, eu praticamente chutei a mão numa situação que eu quero ganhar tanto. Eles, assim, porque não fazendo noção, a gente fala. Agora tem que pedir um extra aí por fora a ela também. Aí aqui, quando alguém pergunta, esse ator foi baseado em personagem foi baseado no ator tal, eu respondo por mensagem, eu não posso dizer em público, foi sim. Aí pronto. Mas é uma merda. Mas é porque é uma empresa gigante, né? Assim, e nem todo ator acha que é uma homenagem, acha que protege a própria imagem. E foi assim que como é lá o ator que faz o Nick Fury? Samuel Jackson. Foi assim que ele ganhou o papel, sabia? Samuel Motherfucker Jackson. Foi assim que ele ganhou o papel. Ele disse, rapaz, olha, eu já estou me escalando, viu? E se a Marvel não topar, meus advogados estão aí. Aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu com o Deodato, quando eu estava fazendo. Eu peguei um arco do John Stewart para fazer, e quem estava fazendo era o Igor Vitorino, ele teve que parar, e eu peguei 3 edições para fazer. Aí ele falou assim, eu estou usando o Idris Elba para poder fazer, mas o dele não estava aparecendo nada com o Idris Elba, né? Eu falei, bom, então o editor quer que eu faça o Idris Elba. Peguei baixo 1 milhão de referências do Idris Elba. Aí fiz um cara parecido, o John Stewart, com a cara do Idris Elba. O editor chegou para mim e falou assim, Roger, não, velho, não rola. Vou te pagar a cara aí e fazer um outro cara. Pode fazer parecido, mas não igual o Idris Elba. Primeiro que ele tem um contrato com a Marvel. Ele é o Hamilton, né? Segundo que ele não é muito tranquilo e assertivo a esse tipo de representatividade, né? Eu falei, então tá, quem sou eu para pegar um negão daquele tamanho, né? De jeito nenhum, né? E quem puxou minha orelha foi o Dan Didio. Só no pica das galáxias ali, que é da DC, né? Na época, né? Na época não, foi 2014. Foi o último trabalho que eu fiz pra DC. Mas você falou de influenciar? Não influencia não, cara. Você não precisa fazer o cara parecido com o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. É a sua representatividade ali. Se você for desenhar o Homem de Ferro, você precisa desenhar ele como o Robert Downey Jr. Se for desenhar o Hamilton, e o Hamilton no quadrinho ele não é negro. Né? Ele é o cara que tem um capacete que toma a cara dele toda. Né? Nem o Thor vai ser o Chris Hemsworth também. Né? Você pode fazer parecido. Depende do seu traço também. Do tipo de traço que você
tem. Um traço mais estilizado, frente a cara. Se for um traço mais realista, igual o meu do Deodato, que são parecidos, então faz o que você achar mais legal. Mas não deixa o cara parecendo demais. O seu editor vai dar aquela coladinha no seu. Eu cheguei a ver umas páginas originais do Joe Bennett. Ele estava fazendo justamente a adaptação do quadrinho dos Vingadores. Isso 2 anos depois que o filme acabou. Ele deu uma tá um pouquinho, Joey. A Marvel tá um pouquinho desatualizada, não. Isso era para sair de 2012. Não era fazer agora. Engraçado, nenhum personagem se parece com o ator. Assim, tem uma ideia geral que o Loki lembra, tá, mas não é o ator que está ali. Né? Assim, e é o quadrinho da própria Marvel. É porque rola o direito de imagem, né? Exatamente, o uso daquela imagem do cara depois. Quando a gente foi fazer um podcast lá sobre o fim, né? Eu conversei com o pessoal que coleciona actions, que fabrica. E até foi um cara que chama Rafael Grassetti, que é um cara de 3D brasileiro que trampa na Magic Toys. E ele explicou até, né, que quando ele modela o personagem para fazer um boneco, normalmente o rosto vai para o agente do ator para ver se o ator aprova a feição para ir voltar e fabricar. Agora você quer fazer 99% dos atores que viram qualquer coisa, brinquedo, videogame, 3D do filme, assim, tipo, vamos fazer um rotatório. Tem que passar pelo ator ou pelo agente do ator, o cara vai olhar e. Beleza. Aí imagina se fossem os quadrinhos isso. Na Marvel, a única série que eles disseram que tem que ser igual foi do Star Wars. Tem que ser igual, tem que ser. O Star Wars eles estão seguindo o cânone do. Imagina que deve ser um contrato que eles têm lá. Vende a alma, vende pelo contrato. Charles sabe disso, Charles é colecionador. É por isso que Hot Toys é tão caro. Hot Toys é uma das marcas mais caras. É o personagem mais estúdios também, tem umas coisas que a estúdio faz que são muito caras. Gente, eu vou ter que interromper aqui, que eu tenho que descer. Eu tenho que terminar uma pizza sketchbook lá também. E tem uma pizza sketchbook que eu tenho que terminar lá. Então eu vou deixar o debate aí com vocês. Agradeço aí de anúncio mais uma vez. Depois a gente se acerta, viu, cara? Fala mal. Isso. Por favor, falem mal de mim. Falo mais uma vez, cara. prazer em revê-lo. Mais tarde a gente se tromba lá embaixo. Ei, eu falo na cara, isso é um mau elemento. Mau elemento você. Tá bom, te amo, tchau. Isso é evento bom, né? O cara sai no meio da palestra, dá tchau e vem a palma. Vai! E ainda sai sem staff, né? Bonito. Agora, Theo, É porque não é famoso, ninguém para na rua. essa questão do Star Wars, de ter que ser parecido, de ter que ser igual, isso dificulta o trabalho? Não, eu adorei, porque eu já gosto de homenagear os atores, então pra mim foi uau, eu tô livre aqui. Foi perfeito, eu adorei. Porque eu faço já um quadrinho com adaptação de série desde o começo dos anos 90, né? Quantum Leap, a Bela e a Fera. Então assim, sempre fiz esse tipo de trabalho e pra mim é muito fácil. Então, pra mim foi melhor ainda. Acho que foi por isso que eu gostei também. Até porque tu também quer vir de uma linha de uma escola mais realista, né? Já meio que ajudava. Porque eu lembro até em 3 anos depois também já tem uma coisa bem mais. Influenciar o Williamson, esse povo aí das antigas. Catena, pergunta aqui uma coisinha. Tu tá agora enveredando pelo YouTube, né? Quem disse que não tinha youtuber no HQPB? Nós temos um youtuber. Youtuber no HQPB. É porque o povo aqui em João Pessoa assim, tem quem ama e tem quem odeia. Então eu nunca disse que você era youtuber. Essa tá agora. Beleza? Então qualquer. Eu não sabia que ele era youtuber. Agora que eu sei, né? Olha, eu não me responsabilizo por qualquer pedrada, garrafada, latada ou assédio também, depois dessa informação. Tá. Mas assim, tu trabalhou como ilustrador, né? Faz um trabalho como ilustração. Tinha esse trabalho lá no MDM. De onde veio esse interesse para ir para o YouTube? Porque para ganhar nome de YouTube eu sei que não foi. Se você não está no álbum de figurinha da Panini também, é uma vantagem.
vantagem. Eles queriam pôr para o MDM, assim, né? Depois que esse quarto é meio longo, assim, mas então, como eu já escrevi há muito tempo sobre quadrinhos e cinema e nerdice em geral, quando eu fui pro MDM lá, eu era mais um também, assim, um nerd padrão do MDM. Só que eu tinha um diferencial que é desse lance que eles zoam, que é o de usar perfume, de usar desodorante, Tá bom? É bom, mano. É um diferencial no meio, né? Porque os caras falavam umas coisas e eu assim falava sério, do tipo, por exemplo, da Necessaire lá, que o Change falava que viajava com um saco de mercado com uma pasta de dente e um desodorante, eu fiquei puto, assim, de verdade. Pô, não foi Necessaire, cara. E aí, tantos anos, os ouvintes do MDM foram pedindo, Catena, eu preciso de uma dica aqui pra usar uma gravata, eu preciso de uma dica aqui de um creme. Aí eu vi que dava pra fazer alguma coisa pelo YouTube pra sair um pouco. Peraí, então além de youtuber, você é fashionista? É um Fashionista, é? consultor de moda nerd. Mas acho que é esse o termo. Mas isso já vem da faculdade, né, fazer essas zoeiras pessoal e tal. E aí foi meio que natural, assim, a galera cobrou tanto, e os caras do MDM ficaram, mano, faz um canal aí, tal, a galera mandar foto, e aí foi. Então o canal basicamente tem as lives que eu faço jogando, que aí assim, eu escolho um jogo qualquer e falo sobre quadrinhos, a gente bate um papo sobre o mercado atual, assim, tipo, sobre os quadrinhos que estão saindo, sobre quadrinhos que a gente gosta, a gente chama alguém, então o jogo só fica... Deixa eu ver. Isso eu não conheço. Então eu faço assim, a gente fez um bate-papo que foi muito legal sobre Catarse, uma vez jogando Street Fighter. E aí tem uns vídeos que eu faço que a galera manda foto do look e eu analiso, assim. Análise esculhambando, né? Legal. Não, mas eu dou toques, assim. Não, mas primeiro esculhamba. Isso é natural, assim, mas é engraçado, assim. Eu não sou um cara grande no YouTube e tal, mas eu não sei como essa galera rentabiliza o YouTube. Porque até hoje, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu ganhei $120. Eu tenho acho que 78 vídeos no YouTube. Eu não acho pouco, eu faço um vídeo por semana. E a média são 2, 3 mil vídeos. É pouco, né? Mas eu não sei como esse cara ganha dinheiro, mano. Eu preciso aprender. Faça análise. Boa, de homem. É usar de noite, né? Presente o teu. Mas assim, ele já dá uma maneirada pra usar na noite. Tóxicos não se usa hoje em dia, blasfêmia. Ele é indicado para usar à noite, é melhor. Então, mas pode usar, você pagou. Tem algumas notas de... Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para eles. Vocês leem quadrinhos que são seriados? Vocês leem quadrinhos hoje? E o que vocês leem? Infelizmente eu leio muito pouco, porque é muito corrido, né? Assim, eu basicamente leio o que eu faço e leio algum encadernado, assim, quando eu vejo que algum... Pronto, o mais recente que eu li foi Saga. Eu comecei a ler o primeiro e não consegui parar mais, assim, né? Maravilhoso, assim, porque eles conseguem, bota o básico ali, né? Que é a família, amor e só. E o resto é só cenário, né? Pode ser ficção científica, pode ser o que for, mas... E combina tudo, assim. Eu queria saber o que é que tinha funcionado para ser o quadrinho autoral que mais vende nos Estados Unidos, né? E é impressionante. Então, assim, eu leio coisas pontuais, assim. Eu queria ter mais tempo, mas como eu não tenho, então eu absorvo a influência
coisas para poder enriquecer mais meu trabalho também, né? Então eu vejo mais séries, leio livro só com letrinha, sabe? Essas coisas, é difícil, mas depois você gosta. Rapaz, eu leio muito mesmo. Assim. Eu vi. Você viu. Eu leio, acho que todo dia eu leio alguma coisa. Estava até conversando com o Ramon antes de entrar aqui. Acho que hoje, de ontem para hoje, eu li quatro quadrinhos que eu não tinha lido antes. Gosto de Cloro. Eu li um muito bom que saiu pela Mino agora, Você é um Babaca, Bernardo, do Alexandre Lourenço, é genial. E li umas mensais, li o Velho Logan, li Batman e Robin Eternos. Então, todo dia eu estou lendo alguma coisa nacional, mensal e dá uma misturada. Eu deveria ler mais por causa da profissão de jornalista, mas eu confesso que eu leio assim os mais importantes da Marvel e DC, principalmente tem agora a Guerra Civil 2 para poder a gente conversar, então os filmes infelizmente acabam deixando de lado. O que eu estava lendo semana passada até foi o Batman novo, o Romitinha, mas eu confesso que era só por causa do Romitinha. Eu gosto muito dele, mas eu tenho um problema assim, além dessas coisas que eu leio mensais, né, pra gente comentar lá no MDM, eu gosto de ler muita coisa antiga, então eu fico caçando encadernado, assim, wherever, se for, tipo, sei lá, Arma X, ontem não, sexta a gente veio aqui antes de abrir, eu peguei o Legado de Júpiter, que eu só tinha lido as figuras, né, porque eu tinha a versão a lápis, aí eu peguei pra ler, é muito legal. Mas assim, eu leio muito encadernado e muita coisa nacional, porque a gente ganha, né? É presenteado com muita revista nacional, assim. Eu gosto muito do Beirute, que a gente já comentou, do Daniel Esteves, do Zapata lá, do Petista, eu gosto muito das coisas que eles fazem, Eduardo Medeiros. E de gringo, assim, que eu tô lendo muito seriado mesmo, é o Batman do Romitinha, do Scott Snyder lá, que ok. Por causa do Romitinha. É meio ok a história, assim, é passável, é interessante, não ofende, vai. Agora a Marvel ele faz tudo. É porque assim, eu tenho não sei se posso falar isso, se pensar. Acho que posso. Eu tenho um lance da Comics Logile lá que eu posso baixar qualquer coisa de graça. Só que eu não baixo, eu esqueço às vezes. Aí eu pego tipo assim, às vezes eu lembro, tipo, porque sai toda quarta e quinta, né? Aí eu lembro, a quinta saiu todas as coisas da Marvel da semana, eu vou lá abaixo, e aí eu vou lendo assim, leio uma página, pulo duas. E aí legal, aí eu volto, leio de novo e vai indo. Mas assim, eu confesso que atualmente eu tô lendo mais por obrigação mesmo. O único que eu não tô lendo assim por obrigação é o All Star Baixo. O resto eu leio mais por obrigação. Você falou que tá lendo Guerra Civil 2. Sério mesmo? Precisa, né? Você tá conseguindo? Cara, eu achei que ia ser pior. Mas eu ainda tô dando uma esperança que eu acho que no final vai acontecer alguma coisa que a gente não tá esperando, assim. O lance da morte... Tá, vou reformular. É porque assim, a galera é muito saudosista lá com a primeira por causa do filme e tal. Então eu acho que as ressalvas estão sendo por isso. A 2 eu confirmo, é assim tão legal quanto a primeira, porque o fator surpresa já não existe. Mas ela não é tão ruim assim, quanto eu acho assim, essa morte desse personagem eu achei que foi uma coisa assim meio idiota, mas aí eu reli umas coisas antigas da própria Guerra Civil 2, e aí reli algumas coisas antigas da Marvel, lá da época que até o Deodato trabalhou com esse personagem, aí vocês lembram qual que é, e aí eu pensei, faz sentido, não foi chutado, tipo, vou tirar aqui da bunda aquele... Não, faz sentido. E uma coisa que eu tô gostando muito é o lance do Miles Morales, que tá passando por uma parada meio de racista, assim, né? De racismo. De ele tá sendo culpado de uma coisa, não porque ele é o Homem-Aranha ali, é meio implícito que é porque ele é negro, saca? Isso ficou muito maneiro, assim. Eu acho que isso já até saiu na mídia, eu não sei se não saiu. Não um spoiler, assim, mas é uma parada assim, tipo, acontece algo na Guerra Civil e tem uma foto dele e a Capitã Marvel acaba prendendo ele
não tem nexo prender o cara por causa de uma foto. E fica meio assim que o Bendis está querendo dizer que, tipo, olha, sabe aquele caso que aconteceu lá em Oregon, que mataram os negros, sabe o que aconteceu em Washington? É a mesma coisa. Não estou perguntando se ele fez, eu estou indo porque ele é negro. É o mais fácil. É o mais fácil. É mais simples de se fazer e aí vai por esse caminho. E isso, assim, apesar de todo o clichê dos quadrinhos, então os quadrinhos sempre serão um grande clichê. Eu acho que esse é o charme da gente gostar de quadrinhos. É um ponto legal, assim, levar numa história. Mas eu acho que, assim, vai ser legal. Acho que merece a leitura, vai, pelo menos. Dá pra ler, vai. Vamos, a galera deve estar cheia de perguntas para fazer também. Vamos formar uma fila aí. Quem quer fazer perguntas? Quem quer começar? Começa dali. Pronto. Vem pra cá. É que senão eu vou ter que ficar levando o microfone para toda mundo. Eu sou meio preguiçoso. Tá se vendo? Boa noite, né? Meu nome é Jacques. Eu queria fazer uma pergunta a mais. O que você acha hoje dessa tendência dos quadrinhos? Muitas editoras estão pensando em fazer isso. E você lançar um quadrinho mídia e não papel. No lugar de você fazer um trabalho, você depois de terminar o trabalho, não ir para uma gráfica. No caso, já ser mídia. Você vendeu o quadrinho mídia. Já vem um programazinho, você pode ler. Pronto, já veio hoje os jornais, etc. Eu venho recebendo muito e-mail de pequenas editoras, dando de graça, então pequenos desenhos que estão mandando isso aí. Eu já vi que tem muita gente já faz madeirinha. Aí vocês que estão assim, por algo mesmo, o que é que a Marvel, então, o que é que eles estão falando? Isso vai para frente, vai para a opinião de vocês? Você fala do quadrinho publicado para você ler em iPad e essas coisas? É mais um ponto de renda para o desenhista também, para o autor, porque eu recebo uma boa parte dos meus royalties pela venda digital. É um negócio que começou bem tímido, assim, não vendia muito, mas está pegando, assim, eu acho que eu não tenho dados concretos sobre isso, mas deve estar pelo menos 40% das vendas deve ir disso aí também. Então está só se adaptando aos tempos, né? Você tem que ler quadrinho de tudo que é jeito. Você pode então ser um colecionador, gostar de ter o quadrinho físico para guardar e tal, mas você pode simplesmente gostar de ler. Eu leio muita coisa só no iPad, eu gosto muito até. Você pode ampliar, enfim, livro eu só leio em iPad também. Então, assim, tem que se adaptar aos tempos. Qualquer mídia que for aparecendo, você tem que adaptar o seu produto para sobreviver, né? Faz parte, né? É natural, acho. É um movimento natural. Tem mais que pergunta? Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito ansioso para o seu próximo título, que é o tanto Death, simplesmente pelo fato de ter o seu desenhando e por seu Death escrevendo, que eu sou um pouquinho cara, vou ser sincero. Tudo que eu lanço meio assim, que está lançando agora do aquele verde, o Twist Tooth que ele fez pela Vertigo, e são duas perguntas que eu vou fazer. A primeira é sobre o quadro doutorado. Você fez o quadro, né? E eu queria saber se você tem intenção ou ideia de fazer um novo quadro doutorado. E a segunda pergunta, uma vez eu vi você comentando que você tem vontade de fazer um trabalho com o Mark Miller. E o Mark Miller trabalha para o Image, né? Ele está fazendo o Miller World dele lá. Pelo seu contrato exclusivo da Marvel, inclusive a Image não ganha a seu da Marvel. Isso você pode fazer. Tem essa possibilidade de você fazer um quadrinho com o Mark Miller? Tem, assim, porque na verdade a Marvel, ele está publicando ainda, tem um quadrinho que ele publica pela Marvel, agora acho que é The Impress. Ele tem guardações com a Marvel, né? Então, também, então assim, não está fechada as portas. Assim. Eu fiz uma capa recentemente para ele, eu ia fazer outra, mas aí eu disse que ele tinha que falar com o cara da Marvel, né? Aí ele lembrou que teve uma conversa que pede parar de assediar os contratados da Marvel. Então assim, eu fiz só uma capa mesmo. Mas adoraria trabalhar com ele, primeiro porque eu adoro o que ele escreve, e depois porque o cara é um Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro, então eu ia ficar rico e tal. Estava fazendo seriado agora também? Pois é. Então, assim, não está fechada as portas não. Assim, eu posso até contornar a Marvel
Marvel, por exemplo, esse Impress ele fez com... esqueci o nome do desenhista, mas ele é contratado exclusivo da Marvel. Mas enfim, parou um tempo para fazer essa minissérie e tal, e continua sendo exclusivo. Quadros eu adorei fazer. Eu tenho uma história que está 80% pronta, mas aí aparece o trabalho para fazer e enfim, vai ficando, fui parando e não sei quando vou continuar agora. Mas eu estava bem animado assim que terminou. A outra pergunta pode ser, enquanto vamos esquisita ou política, é sobre a questão da Marvel, que a Marvel vem fazendo atualmente com os X-Men. Eu vim curtindo a atualização que os humanos, as inserções dos humanos no universo da Marvel, são personagens interessantes. Eu leio o Fabulosos Humanos, eu esqueci o nome do autor, desculpa. Charles Soule, isso. E a gente vem comentando, inclusive lá na pessoa central, que eu bacana, mas que eu vi agora essa pandemia, que é o Death of X, né? E assim, como você vê isso? Eu não sei o que está acontecendo, na verdade. Todo mundo acha que a Marvel está fazendo isso de propósito, enfim, acabaram com o Quarteto Fantástico para poder brigar, sei lá, com a Fox, que tinha os direitos com a Fox. Eu até acreditado, depois que eu terminei do Guerra Secreta, eu acreditado que o mundo é mais Marvel, porque eu achei que esse final tão político, que o final da Marvel mesmo. Só que eu me lembro, porque veio o bicho para cá dos votos, veio o Wise agora, né? E outra que eu vi ele também, acho que foi você. Eu não sei o que acontece nos bastidores, de verdade. Mas assim, eu imagino, como todo mundo, a minha opinião é assim, eles não têm o direito dos X-Men, então eles estão querendo trazer, assim, eles não têm direito de vários personagens. Só os X-Men, todos aqueles vilões e personagens secundários, eles não têm o direito. Então, eles têm que começar a fazer filmes com personagens menos conhecidos. E tem que levantar eles no quadrinho também. Então, acho que é natural eles quererem promover os Inumanos, né? Enfim, os Guardiões da Galáxia, que eu nunca li na vida, o filme ficou maravilhoso e tal. Então é uma saída que eles encontraram para um problema que foi criado na época que eles estavam na falência, né? Eles tiveram que vender não, assinar contratos a preço de banana para poder sobreviver, né? Então acho que é normal, assim. Acho que não está afetando as histórias, não. Acho que está criando desafios para eles fazerem histórias melhores. Acho que está tudo bem. Fala mais perto do microfone. Mas qualquer um dos palestrantes pode se manifestar, porque é uma questão de representação. O Rod mencionou, antes de sair, que a sociedade é mutável, tem constante transformação, e assim como as HQs, elas são um produto, tal concepção dos autores e seus ilustradores. Eu quero saber qual foi a sensação do Mike em ter escrito o personagem de Williams e o que ele sentiu dessas críticas negativas vindas pelo pessoal, porque o Charles comentou, infelizmente, as pessoas são possessivas com histórias. Eu você no caso chamado de possessivas, elas têm uma paixão tão forte por história que elas acabam afirmando. E eu entro em briga muitas vezes porque eles usam o argumento de que você está descaracterizando o meu personagem, quando na verdade o mais importante é uma construção de uma história. O Miles, eu arrisco dizer, eu prefiro ele ao Peter Parker do universo dos Unidos, porque é uma questão de criação de história, de background. A Miss Marvel, com a Willow Wilson, que ela tem raízes islâmicas, e o ilustrador, se não me engano, ele é de origem filipina. Então eles transportam a vida deles no quadrinho. Isso é fantástico. E a última era de curiosidade, Mike, Reinado Sombrio ou Pecado Original? Ah, sim, Reinado Sombrio. Bom, Pecado Original, mas não, enfim, a internet deu voz a todo mundo, né? Assim, então tem imbecil, teve um cara que começou a me xingar no meu Face, assim, uma coisa é xingar meu trabalho.
trabalho. Pode xingar à vontade, mas me xingar é diferente, né? Ameaça de morte, ameaça de morte de escritor. Eu não escrevi Riri Williams, eu sou só o desenhista. A minha contribuição foi só na parte visual, o jeito que ela se mexe, enfim. É uma contribuição, mas não foi eu que escrevi, não foi eu que tomei a decisão. Mas eu não vou argumentar isso com o cara que está me chamando de imbecil. E voltando ao Guerra Civil, é a mesma coisa. Ele vai jogar isso na nossa cara, não metaforicamente. A gente vai saber por que esse personagem é isso, saca? Eu acredito nisso, é uma mudança de mercado sim, é uma representatividade, mas não é só porque é para fazer uma boa ação e fazer bonito no mercado e vender gibi. Eu acredito que o Bendis pescou isso em algum lugar. Não sei se você entendeu o raciocínio. Entendo. Então, essa história da mulher de ferro, vamos dizer assim, negra, ela é uma história de Jonathan Hickman antes de Guerras Secretas, que ela volta no passado para os Vingadores e revela ser a neve Tony Stark. E eu me perguntei se já tinha esse plano de transformar o Homem de Ferro numa mulher negra antes, né? E sobre a questão dessa mudança racial, muitos dos títulos que mudavam os personagens, né, eles eram títulos que não vendiam bem, vamos dizer assim. O Homem de Ferro mesmo não é um título que vendia muito, né? Vamos dizer assim, top 4, top 3 lá nos Estados Unidos. E a edição que a Riri Williams aparece, ela tem várias reimpressões, um até com ícone no local, né? Então, tem que se ver também tanto questão de mercado quanto questão de história, né? Eu tenho meus problemas com algumas histórias da Marvel, como alguns do Hulk desse novo rapaz agora, que é o Amadeu Show, porque eu não acho a história tão boa, sabe? Que pelo personagem podia se explorar mais. Inclusive o Fernando tem ódio dessas histórias por conta disso. Mas alguém mais tem pergunta? Só fazer um adendo. Talvez o Deodato possa até explicar isso melhor. Assim, o conhecimento que eu tenho de mercado, de trabalho, dos meus amigos desenhistas, tem algumas decisões editoriais que não chegam ao artista, ao desenhista, arte finalista, colorista. São decisões editoriais que são muito grandes. Então, assim, eu acho isso. É uma parada que não para poupar, mas assim, não é necessário o Deodato, o artista da revista, saber ou passar por essa decisão. É coisa de engavatada, assim, não é uma coisa criativa, entre aspas. É editorial, é mercadológico, então, a gente vai decidir que a menina vai ser, que o herói X vai ser uma menina negra, Deodato, a gente precisa de uma menina negra assim. Então, eu acredito que é isso. O Ivan Reis uma vez falou isso sobre aquela época lá que a gente fez uma piada do MDM, né, com o próprio Geoff Jones, que se iam ter um monte de anéis coloridos e ia virar o Capitão Planeta. Não virou, mas virou uma Lanterna Branca, né? Ele garantiu no FIC, não vai ter anel colorido. E teve. E eu lembro que na época o Ivan Reis também a gente era pro vizinho ali.
São Bernardo do Campo, com a cidade de São Paulo. Né? Eu, o Ivan, o Manny Clark, o Luke Ross e o Fábio Laguna. Vocês conhecem o Laguna? A gente era tudo do mesmo bairro, né? E eu ia muito na casa deles. Aí uma vez eu perguntei pro Ivan, ô Ivan, sério, não vou contar pra ninguém, nós dois aqui, brother, vai ter anel colorido? Não vai ter não vai ter. E sabe o que é engraçado? Que quando teve, ele falou, porra, Catena, lembra que eu falei dos anéis? Você acredita que assim, eu conversei com você uma semana depois, mudaram, tipo, ó, o roteiro que você tá fazendo mudou, toma mais prazo, porque... Não, é coisas assim que... É outra esfera política, né, eu acho. Thanos é a primeira revista que eu recebo, o planejamento da revista para os próximos 10 números. Assim, ele mandou a proposta do que ele pretende, mandou já os 3 primeiros roteiros. Ele envolve bastante esse escritor. Eu acho bacana, assim, eu me pergunto, se a pessoa não tem me contar, eu também não vou contar. Eu sou chata também, não quero dizer. Eu acho engraçado uma vez, assim, que a gente ficar sabendo, viu, Catena, notícia privilegiada de desenhista, né? Eu estava em casa, tá tranquilo, aí toca o telefone dela agora. Ei, Neto, tô precisando de uma dica aqui, um negócio. Dica pra quê, pô? Eu tô precisando fazer um uniforme aqui, bandeiroso, não sei o quê. Peraí, tá ligando pra mim, perguntando dica de uniforme. Lembra? Aí ele falou, pergunta pra mim. Aí eu falei com ele, e era, porque não é de ferro, que vai ser todo bandeiroso. Aí não sei isso. Ele, olha, porque vai ter uns vilões, não sei o quê. Eu sabia os Vingadores Secretos, sobre meses antes. E eu ficando calado. Mas é por causa da Image lá, do Life, que a maioria dos brasileiros trabalhavam para ele, que eu era o, entre aspas, o aprendiz, o office boy de luz do Manny, né, do Manuel. Eu via um monte de fax, na época era fax, né? De página do Deodato, página do Ed Benz, tipo, do que estava acontecendo naquele universo na época. Só que na época não tinha pra quem falar, né? Porque assim, não era que nem hoje, assim, internet e tal. Então eram uns grupinhos. Mas que é engraçado, na época do Pax americano lá do Grant Morrison, que o Van Reis fez, eu tava fazendo um trabalho com o Van Reis lá de editoriação, né? Do artbook dele, né? Nem podia falar isso. Mas tudo bem. Acho que ele não vai se cortar, vai ser na CXP. Mas enfim, aí eu ia, como o Ivan, um profissional muito ocupado, eu ia lá pegar as páginas, escanear, devolver. E aí ele falou, Catena, dá uma olhada aqui nesse trabalho aqui que eu tô fazendo, era o Pax americano, assim, uns 3 meses antes de sair. Eu vi tudo aquelas páginas. Aí, ó, Catena, nem preciso falar, né? Por favor, não comente com ninguém, né? Não, beleza. E eu fiquei 3 meses aqui, eu nem no MDM, eu fiquei com os caras do MDM, eu falei que tinha visto pra não ter aqui, pô, conta aí qualquer coisa, sabe? Porque, mas o que é legal de conhecer os artistas é isso, né? Você conseguir ver algumas coisas antes, o que eu gosto mesmo, eu sempre brinco, o que o MDM me traz mais coisas de prazeroso no mundo dos quadrinhos é poder acompanhar o processo criativo, que é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Ver uma página original, ver como o autor criou o personagem, eu acho isso muito maneiro. Mas já não sei ele, acabou de sair uma notícia na internet, eu falo, já não sei o que o McDonald vai fazer, ele fala, já sabia há muito tempo, tá, você pode me comprar. Aí já dá, eu vou fazer tanto. Aí certo, beleza, como é que se soleta? Porque tô botando no Twitter agora. Aí o canal senador. Mas a pergunta do novo, porque a gente perdeu, fugiu um pouquinho não, totalmente da pergunta dele. Tranquilo. Eu tenho um canal de YouTube recente e eu trabalho mais com questão de entrevistas. E meu foco é mais ou menos pegar a inspiração por detrás do artista ou de quem trabalha diretamente com produção de conteúdo. Então eu queria saber de todos que estão aí, quais são as outras obras que não sejam direcionadas ao que você trabalha diretamente, que influencia na sua produção de conteúdo. Bom, eu comecei... Bom, eu voltei a ler livros, livros com letrinhas, sem figuras, para me ajudar a compor personagens. Eu já contei isso uma vez, foi que eu fiz uma história de, acho que do Ultimates, tem uma sequência lá que eu terminei, eu vi que não funcionava, que era um pulo muito grande, mas eu deixei para lá, tá, no roteiro assim eu vou fazer assim. Mais ou menos como o Maranhão deixou fugir o bandido. Aí depois
depois eu vi a besteira assim, caramba. Aí eu pensei, não, eu tenho que assumir o meu papel, que é contribuir com isso, né? Eu tenho que... tudo, a parte visual, eu tenho que depende de mim. O escritor de livros, ele descreve tudo para você se sentir dentro do personagem, dentro do cenário. Enquanto que o escritor de quadrinhos, ele não vai fazer 3 páginas escrevendo o cenário. Ele vai estar só, tá no quarto fazendo isso. Eu que tenho que compor o personagem. Sei lá, não vou, né? Mas, então assim, aí eu comecei a ler mais livros, não só pelo prazer, mas também para aprender a passar isso para o papel também. O último livro é aquele de Chico Buarque, como é o nome? Budapeste. Não terminei ainda não, spoiler. Galera, é o seguinte, já está na hora da sessão de autógrafos, né? Foi a derradeira pergunta. Então assim, eu vou pedir encarecidamente que vocês se dirijam lá para o local onde é que vai ter a sessão de autógrafos, porque lá vocês vão pegar os autógrafos, vão poder fazer as fotos sem problema nenhum, beleza? Então... Sim, claro. Eu vou falar rapidinho, então, porque eu sei que eu falo muito, eu tenho dislexia. Verdade, assim. Pra mim, assim, tudo que eu fiz na vida antes, até de quadrinhos, jornalismo e tal, quando eu trabalhava em videolocadora, padaria, é música. Eu preciso de música. Quando eu vim aqui pra João Pessoa, é muito idiota isso. Eu fiquei com a minha mulher discutindo que 3 horas de voo, vai acabar a bateria, eu vou ficar sem ouvir. A minha música sempre me moveu, e as bandas, assim, artistas que eu gosto também sempre me motivaram. Tipo Rush, que eu gosto muito dos caras, então baterista e escritor. Não sei, Def Leppard, porque o cara perdeu o braço, continua tocando bateria, sei lá. Pra mim sempre foi música. Aí não sei se o último álbum que eu ouvi foi o último do Winner Dogs, que chama Hot Streak, que eu acho maneiro. Gosto pra caramba do Coxey, do Cristina, do Portnoy, acho que, mas pra mim é música, eu não consigo fazer nada sem música. Eu vou ser mais sucinto do que Catena, porque eu não tenho dislexia. Música também, roubou. O cara que eu sou, por exemplo, surgiu ouvindo música, ouvindo Pink Floyd, por exemplo. Então acho que música, o som mexe muito comigo. E outra influência, na verdade, não é baseado na arte, mas na vida, assim, pessoas, cara. Eu sou psiquiatra, então eu estudo pessoas, então eu tenho ideias o tempo todo, porque as pessoas me dão essas ideias de graça conversando comigo. Então, tudo que eu escrevo é meio que eu estudo das pessoas, eu roubo as ideias, na verdade. Eu produzo TV, né? Então eu acabo meio que sendo influenciado mais pelo que eu vejo na própria TV e também, principalmente na literatura jornalística. Zé Hamilton Ribeiro, para mim, é perfeito. As reportagens que ele fez na revista Realidade é uma das minhas bases para o que eu produzo hoje, né? Agora, literatura, eu acho que é a raiz de toda a produção artística que a gente pode ter, né? Eu estou lendo A Last Wedding, do John Steinbeck, e para a construção de personagens, os americanos são algo fantástico. Ele, Fitzgerald e outros autores dessa época são, na minha opinião, uma das melhores bases para você construir personagens, para você criar histórias de pontos normais, assim, né? O John Steinbeck tem muito isso, muito forte, que são histórias comuns que mostram pessoas extraordinárias. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente gosta de mostrar quando está contando uma história. É isso aí. Janus, contigo. Pessoal, eu acho que agora... Quer saber o último livro que eu li? Caramba! O livro que eu li foi a História Secreta do Amargo, que é sensacional. Sensacional. Eu sou professor de roteiro aqui, engano muito bem, a pessoa crê que eu sou roteirista, ainda não publiquei nada, mas assim... Nós somos dois. Então, pronto. Estou ajudando o João aí a produzir o programa, então a gente tá nessa luta.
Mas se for a questão sobre a produção, né, e tal, cara, eu me influencio muito de cinema, assim, eu acho que o roteirista, principalmente o roteirista, que a Tatiana vai concordar comigo, é o tipo do cara que ele não se pode negar acesso à informação. Ele tem que ser um cara que ele tem que ver de tudo, para ter opinião sobre tudo, gostando ou não gostando, mas tem que dar uma opinião, certo? Mas ele não pode se omitir. Um roteirista bom é um cara que sempre está aberto a novas experiências, aberto a novas leituras, a novos formatos. Então eu acho que isso é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos. Vocês vão começar escrevendo igual aquele que vocês já consomem, mas se vocês já produzirem só o que vocês já consumiram, vocês não estão inovando. Então acho que isso é fundamental. Mas é por meio disso que você descobre a sua voz, por meio das vozes dos outros. Exatamente. Você não pode negar essas influências e ao mesmo tempo tem que trabalhar para que elas moldem a sua própria forma de se comunicar com o público. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Agradecer também a turma.